A gente pode afirmar, seguramente, que a trajetória profissional e a trajetória pessoal do Mino Carta se confunde com o jornalismo contemporâneo do Brasil. Mas é importante esclarecer que, quando eu me refiro à história, eu não estou me referindo simplesmente a um passado, ainda que um passado recente. Eu estou me referindo ao tempo presente, porque isso não é, obviamente, uma opinião apenas minha, mas eu acho que de uma grande maioria de pessoas, né, de que o Mino ele continua ocupando o posto avançado do jornalismo brasileiro. Então, essa é a grande questão. E hoje, o Mino está editando uma das mais importantes publicações da imprensa nacional, que é a Carta Capital. E o Mino continua caminhando no contrafluxo. Na verdade, o Mino, a Carta Capital, ele faz frente a um jornalismo mercantilizado e conservador que foi construído, ao longo dos anos, à sombra do grande poder econômico e também de verdadeiras oligarquias familiares, né? E que não expressam, de maneira nenhuma, os interesses mais amplos da sociedade, e para o qual, muitas vezes, aquela famosa retórica a favor da liberdade de imprensa recobre, na verdade, uma outra coisa. A intenção de fazer valer a liberdade de empresa e a liberdade de mercado acima de qualquer padrão ético e dos compromissos com a opinião pública. Jornalismo crítico e resistência, na verdade, eu acho que é um binômio que define muito bem o trabalho do Mino Carta. E, por isso, que o Mino tem tudo a ver com as Jornadas Impertinentes. E é por isso o nosso convite para que ele pudesse falar aos alunos da EASP. Então, seja bem-vindo. Eu não me considero como sou considerado porque me apresentou, né? Nunca me levei muito a sério, quero deixar bem claro. Aliás, nunca me levei a sério e ponto. Quanto a essa resistência que teria caracterizado todo o meu trabalho ao longo desse tempo, que é longo, muito longo. É longo porque começa quando eu, depois de ter passado um tempo na Itália, que eu tinha, a qual tinha voltado, lá nasci, mas cheguei no Brasil quando eu tinha 12 anos, e voltei à Itália quando eu tinha 22 e trabalhei lá por 3 anos e pouco. Ao cabo, voltei para o Brasil e, com um espírito francamente mercenário, não hesito em pronunciar essa palavra, eu aceitei dirigir uma revista de automóveis, a primeira do país. Tinha, então, recém-completado 26 anos, e a revista em questão se chama Quatro Rodas e continua a viver de vida alegre, eu diria, de vida tranquila, o que é surpreendente. O que também é ainda mais surpreendente é que eu não sei dirigir carro, nunca dirigi carro, eventualmente confundo um Volkswagen com um Mercedes. A única coisa que do carro me interessa é que ele ande e me carregue de um lado a outro dessa cidade e do mundo, se for o caso. Não entendo de carros. Mas, enfim, eu tinha um espírito mercenário que mudou bastante, embora eu tivesse, digamos, uma formação ideológica já, de certa maneira, bem orientada, mas tudo mudou para mim com a ditadura. E foi então que eu me dei conta de que o jornalismo tem uma tarefa importante, né? A despeito da censura que nos atingiu, a Veja, de uma forma brutal, a gente tem a possibilidade de deixar para o futuro algum tipo de informação, algo que poderá depois ajudar
quem sabe até de forma determinante, em certos casos, os historiadores do futuro a contarem de uma forma decente o que de fato se deu, não deixando a tarefa como só ia acontecer aos vencedores, mas estabelecendo o justo contraponto. Isso é muito importante, porque é desse tipo de confronto entre quem conta a história que pode surgir algo similar à verdade factual, aquilo que eu insisto em chamar verdade factual, baseado nas minhas leituras de Hannah Arendt, que falava exatamente na verdade factual. E dizia que, quando ela é omitida, nem se fale quando ela é encoberta pela própria mentira, neste momento, a verdade factual só sobra de vez como um barco furado. Se for agredida desta maneira, pela omissão ou pela mentira, ela não será jamais recuperada. Isso me fez crer que o jornalismo tem uma profunda serventia, tem um destino importante para que um país entenda a si próprio, saiba ter a consciência das suas possibilidades, dos seus alcances, e também, e muito, a capacidade crítica de analisar os fatos na perspectiva do tempo. Isso instalou-se, aliás, na minha cabeça, e eu passei a acreditar no jornalismo desta maneira. O tempo da ditadura foi um tempo, no fundo, de esperança, que, devo confessar a vocês, foi dramaticamente frustrada. O Brasil não é uma democracia. O Brasil é um país extremamente desigual, como poucos. É um país com um PIB respeitável a essa altura do campeonato, mas com uma distribuição de renda tão ruim que, nessa sua ruindade clamorosa, ombreia com Serra Leoa, com a Nigéria, com países desse porte. E esse problema da desigualdade, a meu ver, é o primeiro problema do país. Eu penso que, num país desses, que se diz democrático, simplesmente porque, de vez em quando, aqui se realizam eleições, e que se engana profundamente a respeito, nesse país, a Casa Grande e a Senzala continuam erguidas. Temos uma elite de profunda incompetência, inclusive esse problema da ignorância generalizado no país, e de uma malignidade suprema, de uma prepotência que nasce exatamente da certeza da impunidade e da condição de serem eles, esses privilegiados, os senhores da Casa Grande. A Senzala é muito bem representada pelo nosso povo, que vive ainda no limbo. Eu sei que, nesses últimos tempos, nesses últimos 10 anos, os governos, primeiro de Lula, de Dilma agora, são governos que tiveram uma preocupação social, pela primeira vez, uma digna preocupação social. E isso já produziu efeitos que estão na cara, que são evidentes, embora a nossa mídia não os reconheça, não saiba reconhecê-los, porque a Casa Grande se nega a entender certos avanços.
e gosta que a senzala fique onde está. Essa é a sacrossanta verdade factual e demonstrada diariamente pela mídia em geral. A nossa mídia é, hoje, o porta-voz da Casa Grande. É inequivocamente a manifestação ou falada ou escrita das vontades, dos interesses da Casa Grande. A imprensa está na mão de algumas oligarquias que até hoje determinam o que é e o que não é, na convicção feroz de que o que eles não noticiam não acontece. Eu escrevi um livro que acaba de sair, se chama O Brasil, e conta muitas dessas histórias no período compreendido entre a morte de Getúlio Vargas e o fim da ditadura, o fim oficial da ditadura, que de muitos pontos de vista sobrevive, né? Então, esse livro é totalmente ignorado pelo resto da mídia. Se, digamos, na Inglaterra, na França, na Alemanha, onde vocês quiserem, um jornalista que tem um currículo escreve um livro, o resto da mídia fala, eventualmente para dizer, mas esse livro é uma porcaria. Aqui não se fala. Isso até, de alguma maneira, me honra. Se alguém falasse do meu livro, eventualmente de uma forma mais ou menos positiva, eu ficaria muito preocupado. Mas realmente, devastadoramente preocupado. Então, eu digo, essa é a nossa mídia. Toda alinhada de um lado só. E, infelizmente, as nossas tradições, os humores que nascem dessa terra, fazem com que a própria turma do governo tenha medo dessa mídia. Embora as pesquisas de opinião mostrem com absoluta clareza que Lula antes e Dilma hoje tem a preferência popular de uma forma avassaladora. Ainda assim, existe ali a consciência de quem está chegando com alguma dificuldade e ainda teme o Senhor. Então, o próprio governo tem medo dessa gente. Existem ministros que gostam mesmo de aparecer no vídeo da Globo, que os desanca diariamente. Gostam mesmo de dar suas entrevistas ao Estadão, que escreve editoriais inacreditáveis, são peças de puro humorismo. Mas os moradores, os meus coinquilinos no meu prédio, leem o Estadão e, no elevador, repetem as frases do Estadão com as mesmas palavras. Eles estudam de cor os editoriais do Estadão, as falas de Otavinho Frias. As palavras são as mesmas. Tomem cuidado, inclusive, com as palavras, porque o que essa mídia conseguiu no seu esforço brutal para aviltar a língua é um sucesso absoluto. Orgulham-se de escrever tudo com 100 palavras. E nós, infelizmente, acabamos usando 100 palavras. Palavras cujo sentido se perdeu completamente. E a língua portuguesa é uma língua muito bonita e muito rica, excepcionalmente rica. Eu sou de uma geração de jornalistas, estou falando aí de jornalistas brasileiros,
que, embora servissem ao patrão e, enfim, trabalhassem, portanto, a favor do poder, sabiam escrever, alguns deles muito bem. Tivemos repórteres que se chamavam Rubem Braga, que se chamavam Joel Silveira. Tivemos jornalistas com uma capacidade de organizar redações e de liderá-las, como Cláudia Abramo. Quer dizer, já fomos um pouco melhores. Daí a minha esperança naqueles anos terríveis, né? Aqueles anos negros, aqueles anos que chamam de chumbo, né? Naqueles anos eu tinha uma esperança que foi frustrada, porque, de certa forma, hoje, do ponto de vista da mídia, nós estamos vivendo uma situação pior do que aquela de então. A sociedade afluente, a sociedade que tinha peso, tinha também um maior espírito crítico, uma capacidade crítica de discutir, de debater, de observar os fatos e de tirar as suas próprias conclusões. Então, é essa mídia que eu me refiro, e é em relação a essa mídia que eu vou no contrafluxo. Eu vou no contrafluxo porque, apesar do adiantadíssimo da idade, eu não perco algum tipo de esperança. O que eu quero ressaltar é que a dificuldade maior, gerada, em primeiríssimo lugar, por 3 séculos e meio de escravidão, que é certamente a maior desgraça padecida pelo país, gerada por muitos outros dissabores e percalços históricos, ela não permitiu ainda essa herança feroz, não permitiu ainda que o Brasil chegasse à democracia. O problema central hoje, a meu ver, é o problema da desigualdade. Acho que as ideologias entendidas como podiam ser há 40 anos, efetivamente sumiram do mapa, mas é ainda perfeitamente possível, por exemplo, ser de esquerda. E eu sou de esquerda. Porque quem luta pela igualdade é, inevitavelmente, de esquerda. Quem se conforma com a ideia de que tudo o que desejamos é apenas a liberdade, essa falsa liberdade para poucos, não sabe o que significa realmente ser um democrata. E hoje ser democrata significa ser de esquerda. Eu quero a igualdade. Esse é o meu objetivo de vida. Quero que os direitos sejam iguais para todos. E, portanto, também os deveres. Mas iguais, sempre. No Brasil, a nossa mídia luta contra essa igualdade, se empenha ferozmente contra essa igualdade. E este, eu devo dizer a vocês, é o único lugar que eu conheço do mundo onde os jornalistas chamam o patrão de colega. É o Brasil. É o Brasil. É o único lugar do mundo onde uma prefeita do PT chama a uma belíssima avenida, horrenda avenida, coitada, porque ladeada por favelas, inclusive, mas que se chamava com um nome muito poético, das Águas Espraiadas. Passou a chamá-la de Roberto Marinho. E é todo um conjunto viário que assume esse nome imponente. E debaixo das palavras Roberto Marinho, lê-se jornalista. Jornalista.
Roberto Marinho era um patrão. E uma das figuras mais pavorosas que passaram por esse país. Talvez ele fosse um ótimo sujeito na hora do jantar, ou para jogar um pôquer com ele, mas o mal que a Globo fez para este país é inenarrável. Inenarrável. E é praticamente um monopólio. Né? Franklin Martins queria a regulamentação da imprensa, da mídia. Eu acho que é um desejo bastante razoável e democrático. Mas como é que se faz essa regulamentação da mídia? Como é que se opera? Ele continua falando, né? Há gente que ainda fala nisso. Como se faz? Como se fez nos países democráticos e civilizados? De uma forma muito simples, criando leis contra o monopólio, contra o oligopólio, leis que limitam o poder. Ninguém pode ser dono de tudo, como, por exemplo, a Globo. Muito simples. Agora, quem faz essas leis? Não é o governo por meio de um decreto, de uma decisão, digamos assim, unilateral. É o parlamento, é o Congresso. Metade dos parlamentares brasileiros ou retransmitem a Globo, ou retransmitem a Bandeirantes, ou são donos de jornal local deles, ou são donos de uma rádio. Nunca sairá desse Congresso uma lei capaz de limitar o monopólio na área de comunicação. Nunca. Então, são todos sonhos, por ora, mais ou menos impossíveis. E eu queria me permitir chamar a atenção de vocês para essa situação, na esperança de poder levá-los exatamente a pensar nisso tudo e a exercer o espírito crítico.